Meus irmãos, nós estamos estudando sobre ansiedade. Como vencer a ansiedade? Alguém aqui já teve algum momento em que se encontrou ansioso? Alguma crise de ansiedade? Hoje em dia as pessoas estão muito, né? Sofrendo muito de ansiedade. E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo, ele, pelo Espírito Santo, é claro, está ordenando, né, a igreja em Filipos, aos filipenses, na sua epístola, ele está dizendo no capítulo 4, versículo 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então, é uma ordenança do Senhor, o não andar ansioso, e se andamos ansiosos, então estamos pecando. É um transtorno? É. Porém, é um transtorno pecaminoso. E o Senhor diz, vençam a ansiedade. Nós precisamos aprender a lutar contra a ansiedade e a vencer ela. E hoje nós vamos ver um pouco mais sobre isto. Não é? No versículo 6, o apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas a partir do versículo 1, você vem entendendo uma dinâmica que faz com que você compreenda o que é que te leva a ficar ansioso. Nós já vimos o versículo 1, agora estamos analisando o versículo 2. Nós vimos um pouco a respeito de Evódia e Sintique, e agora nós vamos ver a parte que fala, pensem concordemente no Senhor. A ansiedade, ela vem muitas vezes por causa de brigas, discórdias. Evódia e Sintique eram duas irmãs em Cristo, fiéis ao Evangelho, contribuíam muito com a obra do Evangelho, com o apóstolo Paulo, e agora o apóstolo Paulo recebe informação de que elas estão se agredindo verbalmente e tal, intrigadas, aborrecidas uma com a outra, e o apóstolo Paulo diz, olha, eu rogo a Evódia e rogo a Sintique. Observe que ele traz individualmente, apesar de serem duas, ele traz cada uma individualmente para tratar. Olha, eu rogo a você, Evódia. Depois ele diz, agora eu rogo a você, Sintique. Pensem concordemente no Senhor. Agora, essa questão de pensar concordemente no Senhor, observe que ele chama a atenção para você pensar. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, nós entramos em um modo automático. A gente é levado pela inquietação da mente. A mente faz você pensar 1000 coisas rapidamente e você não consegue se concentrar. Você só pensa muito, não é? Inclusive, uma das dicas é você trabalhar a respiração. Na hora que você estiver com crise de ansiedade, você puxa o ar, não é? Contando alguns segundos, segura alguns segundos, depois você solta levemente também, contando alguns segundos. Outra dica também é você olhar para um ponto fixo e ficar concentrado naquele pontinho ali, porque a mente está levando você a 1000 direções e inquietações. Então, você precisa parar para pensar bem. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, pensem, olha, não vivam desse jeito, porque quando você está de mal com alguém, você só pensa ruim, você só pensa mal. E isso faz com que você fique ansioso, porque você começa a imaginar, vai fazer isso comigo, e começa, a mente é criativa, viu? A mente, ela leva longe as pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu rogo a vocês, pensem. Aí agora ele diz, concordemente. Essa palavra concordemente, ela precisa ser esmiuçada para a gente entender o que Paulo está querendo dizer. Se a gente descobre essas coisas, a gente descobre ferramentas para que a gente consiga lidar com a ansiedade de uma forma melhor.
Concordemente, vem da palavra grega, autos. E, observe, é como se estivesse dizendo assim, pense, ele próprio, ela própria, eles mesmos, de si mesmos. Pensem de si mesmos, concordemente, no Senhor. Então, é como se estivesse chamando eles a fazerem uma autorreflexão no Senhor. Então, você analisa a si próprio, por que eu estou agindo desta forma? Aí a mente vai querer dar respostas, né? A mente negativa. Porque fulano fez isso e é injusto e tudo. Não, tudo bem. Eu sei, fulano foi injusto, mas por que eu tenho que reagir dessa maneira? Então, você vai tendo uma autorreflexão, não é? Uma introspecção a respeito do que está acontecendo dentro de você. Porque fora você já sabe, está tendo briga. Fulano fez um mal, ou falou mal, fez alguma coisa. Fora você já sabe, mas dentro você desapercebeu. Você está deixando acontecer. Isso é perigoso. Então, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo, olha, pense de si mesmo como o Senhor pensa de você. Pense de si mesmo como vocês deveriam pensar uma da outra no Senhor. É como se ele estivesse chamando a atenção para isso. Pense de si mesmo como o Senhor pensa de você. E aí entra a grande questão. Cada uma delas estava pensando de si diferente do que o Senhor pensava delas. Não, eu estou na razão. E porque eu estou na razão, quem tem que vir pedir perdão é ela, quem tem que se humilhar é ela. Só que a outra achava que estava na razão e dizia a mesma coisa. Então, nenhuma das duas se reconciliava, porque cada uma pensava de si que era a certinha, que era a perfeitinha. E como dá para chegar a essa conclusão? Como é que a gente pode chegar à conclusão de que elas estavam pensando de si diferente do Senhor Jesus Cristo? As duas, não só uma. Por causa do que Paulo diz. Paulo está exortando as duas. Então, nenhuma pensava de si como o Senhor pensava delas. De cada uma. Elas pensavam de si de uma forma errada. A outra pensava de si de uma forma errada. Aí Paulo está dizendo, olha, pensem concordemente no Senhor. Vocês precisam conhecer quem vocês são. O cristão precisa ter consciência, irmãos, de quem eles são. Mas essa falta de consciência leva ao pecado, leva à ansiedade, à depressão, a todos os transtornos psicológicos. O autoconhecimento é precioso demais. E quem é você? Eu assisti um filme que estava um senhor idoso, né, numa cama de hospital, e um pastor foi visitar ele. Aí esse senhor perguntou, quem você é? Você se define como? Quem é você? Aí ele disse, não, eu sou pastor. Aí, mas você não é algo mais que isso? Não, eu sou pastor, eu sou pai, eu sou esposo, e saiu dizendo um monte de coisa. Aí o senhor disse, então, você não sabe nem quem você é. Aí ele pensou direitinho, eu sou cristão. Antes de ser qualquer coisa, você é cristão. Se você é cristão, você já não é mais você. Você é Cristo. Vós não sois mais, vocês não são mais de vós mesmos. Não é? Vocês pertencem a Cristo, é isso que a Bíblia diz. Então, você tendo consciência de que você não é você, mas você é Cristo, não é? Cristo em você, você representa Cristo, você não se guia mais pelas suas vontades, seus interesses, seus sentimentos, suas emoções, eles não são mais os teus guias. Só existe um Senhor agora na tua vida, é Cristo. Eu estou com raiva de fulano, ok, mas você vai permanecer com essa raiva? O que Cristo quer que você faça? Aí você saiba o que as Escrituras diz, para você, eu queria fazer assim, mas eu não sou mais eu,
não é? Eu sou de Cristo, então eu vou fazer como Ele manda. O apóstolo Paulo identificou isso. As duas estão pensando erradas no Senhor. Então, o autoconhecimento em Cristo leva a buscar o jeito mais difícil. É sempre assim. Como é que eu sei que eu estou pensando de mim como no Senhor? É se eu estou escolhendo os caminhos mais difíceis. E me diga uma coisa, com sinceridade, o que é mais fácil? Odiar ou amar? É mais fácil odiar, Altamires? Por que é mais fácil odiar? Pode falar aí. Precisa de esforço para odiar. Só precisa de uma desculpa, não é nem de um motivo, porque motivo... já acorda com ódio de tudo, né? É porque é fácil, a nossa natureza é inclinada para isso, ela pende para isso. Só que agora nós temos o Espírito, aí o Espírito nos inclina para a vida e paz. Pode falar, irmão. Porque eu acho assim, ansiosidade todo mundo tem. É. Eu acho que não há quem não tenha. Agora depende da ansiosidade e depende de você deixar se dominar por ela. Isso. Você tem que ter a consciência, quando a ansiosidade está lhe atacando, você, como o senhor mesmo falou aí, e você parar, pensar, respirar fundo e buscar uma solução para aquilo ali. Não deixar que aquilo ali tome conta de você. Com certeza. E é isso que Paulo está dizendo. Quando ele diz assim, não andeis ansiosos, é porque ele sabe que você vai chegar a ficar ansioso, né? Você vai ter um momento de ansiedade. Aí ele diz, agora não ande com ela, ou seja, não faça dela a sua companheira, não é? Pegando na mão dela e seguindo juntamente com a ansiedade no seu caminho. Mas mais fácil é odiar, irmãos. Difícil é amar. Amar é difícil. E principalmente, amar como Cristo ordenou. Amar a quem? Amai os vossos inimigos. Aí é que está, né? Mais difícil amar do que odiar. E veja só o que Jesus Cristo diz. Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Evangelho segundo Lucas 13, a partir do 24. Mas observe o que Cristo está dizendo. Se esforcem, lutem pela porta estreita, para entrar pela estreita. Porque vão ter muitos perdidos. Vão até, eita, que interessante, eu acho que eu vou, mas vão desistir. Porque amar é difícil, meus irmãos. Pode falar, Altamir. Ainda voltando na parte da ansiedade, porque a ansiedade é uma coisa que ninguém vai conseguir impedir, assim, você só não vai resolver. Nem adianta estar ansioso, porque você não vai conseguir. Não, só piora, na verdade. Pior a situação, porque eu vejo assim, a gente que tem a fé em Cristo, deposita a esperança em Cristo, feito Abraão, feito dos antigos. Quando você tem a fé em Cristo, a vida eterna, salvação, você não precisa, pelo amor de Deus, não precisa ficar ansioso, porque as coisas vão ser resolvidas. É verdade. Isso é uma falta de fé. Então, justamente. Falta de fé grande. Por isso que o apóstolo Paulo está chamando a responsabilidade do crente para vencer a ansiedade. Eu vejo isso aí no povo lá, quando eu trabalho, as meninas novas trabalhando, os rapazes, tudo ansioso pelas coisas, eu fico olhando assim, Dá pena, né? como eles têm tanta fé em Cristo. Mas depois eu vejo que é porque eles não têm esperança. Agora, nós também estamos passivos de cair nesse mal. Por isso que a Escritura diz, olhe, cuidado, vigiem, orem. Nos alertando. Veja, a ausência do autoconhecimento em Cristo revela um estranho. Essa falta de autoconhecimento em Cristo faz com que a gente seja visto como um estranho, um ser estranho no reino de Deus.
Porque o reino de Deus é o quê? É paz, alegria, não é? Fé. Mas a gente está todo inquieto, angustiado, temeroso, assustado. Peraí, tem um estranho aqui no meio, porque não era para estar assim. Mas veja só, a continuação de Lucas, o versículo 25, Jesus Cristo diz, né, depois que ele diz, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, aí ele diz, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado essa porta estreita, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá, não sei de onde sois. Então você vai ser visto como um estranho. Mas por quê? Porque você escolheu o caminho da porta larga. Odiar é fácil, é uma porta tão larga que você nem enxerga as quinas delas. Mas amar, perdoar, ter paciência, ser longânimo, essa é a porta estreita. Mas me digam, quem é a porta? É Jesus. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim achará passagem, entrará e sairá e achará pastagem. Mas observe, Jesus Cristo é a porta. Ele é essa porta estreita que poucos acertam por ela. Porque ou você faz e luta pelo que ele aponta e manda, ou você será visto como um estranho. Ele vai dizer, eu não sei de onde vocês são. Que história é essa? Que vocês estão batendo na minha porta. Saiam daqui. Então, nós precisamos estar atentos, irmãos. O autoconhecimento em Cristo revela o conhecer do Senhor. Olha só o que o apóstolo Paulo diz aos Gálatas. Mas agora que conheceis a Deus, então, olha só, é questão de conhecimento, mas é um conhecimento íntimo, profundo. Não é um conhecimento intelectual apenas, é um conhecimento espiritual. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Veja que o Senhor nos conhece. Eu sou ansioso e agora eu estou perdido. Não. Ele só está querendo que você acorde para lutar contra o verdadeiro inimigo. Porque a ansiedade é uma parte sombria da sua mente que massacra com você, oprime você, destrói você, depois diz assim, foi ele, viu? Aí você, todo ansioso, é meu filho, é meu marido, é minha esposa. Não que eles não estejam fazendo, pode sim, estarem fazendo coisas erradas, só que eles não deveriam ter o poder de entrar na sua mente de maneira que desequilibrasse você. Porque você pertence a Cristo, a sua mente pertence a Cristo. Então ela deveria estar blindada. Opa, está fazendo coisa errada? Pois bem, eu vou ver o que é que eu faço para corrigir isso. E não, ficar reclamando, murmurando, angustiado, aflito. Isso não é um comportamento de alguém que faz parte do reino de Deus. Aí Jesus Cristo diz, como estáis, aí o texto em Gálatas diz, né, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Veja, vocês conhecem a Deus, ou melhor, vocês são conhecidos de Deus. Aquilo que Jesus Cristo disse, que dirá no último dia, né, apartai-vos da minha, eu não conheço vocês não. Aquilo que ele disse, não vai ser dito para vocês não. Vocês vão ouvir, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Ele vai dizer, eu conheço você pelo nome. Não é? Antes sendo conhecido por Deus, por que estão voltando? Porque outra vez estão voltando aos rudimentos fracos e pobres do mundo, aos quais, de novo, quereis escravizar-vos. A gente era escravo da ansiedade, da angústia, do medo, da insegurança, da incerteza e de tudo quanto não presta antes de Cristo. Agora mais não. Aí porque uma coisa ou outra começa a dar errado, uma pessoa se levanta contra a gente, faz uma coisa que a gente não gosta, a gente vai perder a nossa paz, a nossa segurança em Cristo. Não. Nós precisamos mostrar diferença. Ou então, sendo iguais, teremos
o mesmo resultado. Ou não? Precisamos mostrar diferença. Tá bom, irmãos? Então, vamos identificar o nosso inimigo. É, é verdade. É, com certeza, é isso mesmo. Ô, pastor, então, a gente não pode ficar ansioso por uma coisa boa? Também é. Existe a ansiedade de, por exemplo, querer que Jesus Cristo volte logo, mas não é dessa. Não só isso também. Ah, Você tem alguma coisa, uma meta, alguma coisa que você uhum. quer adquirir, você fica ansioso para que chegue logo. Isso é mal? Depende. Não, depende. Se essa ansiedade... Passa para a Jamília ali, ó, também, por favor. Eu acho que o problema é deixar a ansiedade dominar a pessoa. Por exemplo, eu estava falando muito com uma Ifaíno que eu estava ansiosa para ir para a faculdade. Não é uma ansiedade ruim. Eu considero uma ansiedade boa, mas que eu não deixo dominar minha vida. Que eu não paro de fazer as coisas e fico mal só pensando nisso. É. É desse jeito, né? Era o que eu ia dizer. Você precisa analisar o que é que essa ansiedade está fazendo comigo. Ela está deixando, está me impedindo, me atrapalhando de fazer as coisas que eu devo fazer. Ela está atrapalhando a minha relação com os meus filhos, com as pessoas. Ela está me impedindo de pensar em outras coisas, só penso nisso. Então, é ter a sensibilidade, né? Porque isso que chamamos de ansiedade, de querer algo bom, mas que não seja de uma forma prejudicial, na verdade, é sonho. É o desejo do teu sonho ser realizado. Eita Deus, quando é que vai ser? Pode falar. Eu lembro que o senhor também já falou que a ansiedade pode ser boa no sentido de prevenir a pessoa. Por exemplo, eu estou ansiosa para fazer uma prova. Então, se eu estou jogando, eu paro de jogar e começo a estudar para fazer a prova, porque a ansiedade me incentivou a fazer isso. Não, isso mesmo. Né? Eu nem ia tocar nesse ponto porque eu estava esquecido. Mas a ansiedade, irmãos, ela na verdade é um dispositivo que Deus nos deu para que a gente a domine, use ela. Deus criou o homem e a mulher para dominar e não para ser dominado. Então a ansiedade é um dispositivo que Deus coloca que diz assim: opa, está chegando a hora da prova, tu está fazendo o que aí? Brincando. Olha, tu vai tirar um 0 grande. Aí você, ai meu Deus, eita, a prova. Aí você para e vai estudar. Ou seja, ela te aponta que tem algo de errado, prestes a acontecer, e que você precisa se instrumentalizar, você precisa se organizar para que você ou atenue ou resolva os males, caso eles de fato venham. Mas não é para você travar, chorar, ficar perturbado. As pessoas chegam perto de você, você não dá atenção, porque está chegando aquilo que eu amo tanto. Não, cada coisa no seu devido lugar. Agora chega um momento que você pensa: eita Deus, está chegando, Deus. Obrigado, Senhor, porque isso está prestes a chegar. Que dê certo, Senhor, e tudo. Aí depois você cumpre seus papéis, aquilo que te pertence, você vai executando. Mas se a ansiedade atrapalha você, então ela passou a ser má. E, no caso, identifique, né? Ela inquietou, você está inquieto com alguma coisa, possivelmente, de fato, tem algo ruim acontecendo ou para acontecer. Mas isso é só um alerta. Aí você, opa, eu estou ansioso. Por que mesmo? Aí você analisa, é por causa disso. Então, você, desliga esse botão aí, porque a ansiedade é como se fosse uma sirene. Começou a pegar fogo na sua empresa. Aí o alerta, né, de fogo, começa apitando, aquele barulho bem alto. Aí você vai, pega o extintor e tudo, mas com aquele barulho, você não vai se concentrar aonde precisa ir direitinho. Então você vai lá, desliga a sirene, e aí vai. A ansiedade é isso, ela vem, ai meu Deus, opa, então, eu estou recebendo um aviso que tem coisas erradas acontecendo. Desliga ela e vai resolver, com segurança, com confiança, com equilíbrio,
para que as coisas não piorem, porque se ela for junto com você, se a sirene não for desligada, você vai tentar resolver e vai piorar. E tenta resolver de novo e piora. E aí, por isso tem gente que também, eu não faço mais nada. Aí já deixa de cumprir os deveres que tem, porque toda vez que eu vou fazer dá errado. Mas vamos pensar direitinho, não é? O autoconhecimento vai trazer a gente a consciência, não é? Agora, o autoconhecimento em Cristo vai trazer a gente a um equilíbrio, a uma consciência. Só que, falando assim, parece fácil, mas não é. Tem gente que leva anos para adquirir habilidade de lidar com a ansiedade. O que o Senhor está dizendo é, olha só, deixa eu ver aqui, onde foi? Aqui. Então, respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Então, é uma constância, é uma perseverança de você se esforçando. Você já entrou pela porta estreita? Entrei, que eu estou em Jesus, ok. Aí significa que você, então, agora já está do lado do conforto pleno e não vai ter luta nenhuma, dificuldade nenhuma? Não. Você está nessa porta estreita, que é Cristo, e porque você está em Cristo, você vai viver como Cristo viveu aqui. Então, os sofrimentos, as dificuldades, as perseguições, as injustiças vão vir. O que você vai fazer com elas é que vai determinar quem, de fato, você está se revelando. Se você responde a elas em Cristo, de acordo com Cristo, concordemente no Senhor, amém. Mas se você reage a estas coisas como os ímpios reagem, como os incrédulos reagem, aí pare, tema e volte ao seu primeiro amor. Alguma dúvida, irmãos? Questionamentos? Então, quando o Senhor nos der mais oportunidades, continuaremos no nosso estudo sobre a ansiedade, viu? Podem se cumprimentar, se amar, né? Sim, pode pegar, Dona Lúcia. Aham. É. 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 Com certeza. Agora. Mas não é nesse sentido não, até porque e está em ação, em movimento, em guerra, lutando. Isso que Jesus Cristo disse, Dona Luz, é para nos apontar o caminho, na verdade ele está dizendo assim, olha, busquem o autoconhecimento em mim, porque vocês vão começar a confrontar os pensamentos automáticos, os pensamentos intrusivos, os pensamentos negativos. Eles vão ser confrontados, porque geralmente a gente deixa eles à vontade. Esses pensamentos negativos, eles começam a vir e a gente se acomoda, pensa que eles é quem mandam. Quando Jesus Cristo diz assim, olhai para os lírios do campo, ele está dizendo que é o que na psicologia chama de questionamento socrático. É uma técnica da TCC que faz com que você questione o pensamento, o sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou pensando assim? Por que eu tenho que reagir toda vez da mesma forma? Será que eu não posso reagir diferente? Cristo está chamando você a um pensamento reflexivo. Olha, vejam os lírios do campo, não é? Nem Salomão se vestiu como um deles. E é Deus que está vestindo eles. E você está ansioso porque acha que amanhã não vai ter uma roupa? Como assim? Nem Salomão se vestiu como um lírio. E o lírio é o que para Deus? Não importa
tanto quanto vocês. Porque o lírio está existindo, daqui a pouco pegam, pisam nele ou lançam no fogo, deixou de existir. E vocês são o tesouro de Deus, a preciosidade de Deus. Então é como se Jesus Cristo estivesse dizendo o seguinte: questionem, não deixem os pensamentos intrusivos entrarem, fazerem morada e mandarem, porque vocês não são o que pensam, vocês são de Cristo. E a partir daí, tendo esse autoconhecimento, você vai confrontar esses ataques mentais, psicológicos, não é, cognitivos, que vocês estão sofrendo. Mas, se desde jovenzinho até hoje, eu venho me entregando aos pensamentos negativos, aos pensamentos automáticos, aos pensamentos intrusivos, eu venho deixando eles tomar de conta. Aí hoje eu descubro que não precisava eles conduzirem a minha vida. Eu é que mando. A partir daí, vai ser diferente? Eu vou ficar bem? Eles não vão mandar mais em mim? Não, minha gente. É uma vida de vício. É uma história de você se conduzindo de um jeito. Agora você descobriu que pode ser de outro jeito, mas quando você for, vai acontecer N coisas para sabotar. E você, ai meu Deus, caí de novo, por que será? Por quê? Porque você, o que chamamos de neuroplasticidade, né? O cérebro, ele é adaptável. Então, ele se molda àquilo que você tem interesse. Eu tenho interesse a minha vida toda pelo estresse. O cérebro vai conduzir você por esse caminho. E ele vai lembrar a você o tempo todo coisas estressantes, ele vai fazer você ver facilmente coisas estressantes. Então, é um acúmulo de estresse na sua mente. Por quê? Porque você moldou o seu cérebro ao estresse. Agora você descobre que não precisa ser assim, e que você pode moldar o seu cérebro à tranquilidade, à serenidade, à paz. Aí você, opa, então eu vou treinar meu cérebro. Vai ser. É a mesma coisa de você estar obeso, todo adoentado e tudo, aí dizer, eita, não, peraí, a partir de hoje eu vou cuidar do meu corpo. Eu vou fazer a dieta correta, eu vou correr, eu vou para uma academia. Vai ser no outro dia que você vai estar todo cheio de saúde? Não. Vai sofrer, vai levar tempo. Agora, a persistência, por isso que Jesus Cristo diz, é esforço. Esforçai-vos. Por isso que ele diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque é uma questão de perseverança. Quando ele diz para Josué, seja forte e corajoso, não é forte de vencer e de ataque. É forte de resistência. Ele está dizendo ali, Josué, seja corajoso para dar início e seja forte para não desistir. Depois que você botar a mão do arado, não olhe para trás, seja forte. E assim é com a nossa vida. Ah, mas toda vez eu caio, toda vez eu tento me acalmar e não consigo. Continue, vá tentando. O seu cérebro vai captar a mensagem de que você de fato quer ser diferente, e a partir daí ele vai se moldando a um novo estilo de vida seu. E você vai ficar lá na frente irreconhecível. E é algo muito precioso e glorioso, viu? Alguma dúvida, questionamentos? Então, vamos nos cumprimentar e nos despedir.